Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast das Amigas Sobralenses. E como vocês mesmos sugeriram lá nas caixinhas quando nós pedimos alguma sugestão, hoje nós trouxemos aqui uma grande mulher inspiradora para conversar com a gente. Ela é mãe de 2. De 3, amiga. De 3? Ela vai explicar. É a avó. De gêmeos. De gêmeos? Ela é criativa, Inovadora. empreendedora Esposa. e Mente super inquieta. mente inquieta. E também o detalhe, amiga, qual é? Ela é o quê? Prima do Belchior. Seja muito bem-vinda, Sandra Rocha. Sandra, para a gente começar essa entrevista, em primeiro lugar, assim, você foi a primeira convidada porque você nos inspira muito, né, Bruna? Sim. Que bom. E para começar, eu queria que você falasse um pouco. Você é sobralense, nasceu aqui, passou sua infância, adolescência aqui. E o que te inspirou a seguir a carreira de fisioterapia? Bom, eu passei minha infância, com 13 anos eu fui para Fortaleza. Fui muito cedo, como tudo na minha vida. Eu não tinha inspiração nenhuma, assim, para uma vocação. Mas quando cheguei em Fortaleza, eu pensei em medicina, odontologia e fisioterapia. Então, não passei em medicina, fiquei nos classificados em odontologia e entrei de cara em fisioterapia. E aí, pronto, comecei a gostar, deixei tudo e segui a profissão. E hoje você é uma referência na sua área. Então conta pra gente um pouco assim, a sua formação foi lá em Fortaleza, mas eu também sei que você fez uma especialização na França. Conta pra nós essa história. Eu realmente fiz a minha formação, minha graduação na Unifor. Mas eu tive uma oportunidade dessas assim de Deus e fui para a França. Só que foi depois de muito tempo. Eu já tinha o primeiro filho. Você já tinha o primeiro filho, já atuava como fisioterapeuta em que área da fisioterapia, Sandra? Bom, eu atuava já lá em Fortaleza. Foi o seguinte, eu comecei a atender crianças especiais. E dentro dessa clínica, o proprietário e médico neuropediatra, ele me mandou para o Rio de Janeiro e eu fiz a minha primeira especialização no Rio de Janeiro. 4 meses lá, foi uma especialização em neuropediatria e estimulação precoce. E depois disso, quando eu cheguei a Fortaleza, era um assunto, era uma abordagem muito nova e que os pediatras tinham sede desse conhecimento. Então, fizeram uma grande palestra. Eu lembro até que foi no auditório do jornal Tribuna do Ceará. Então, foram todos os pediatras renomados e neuropediatras. E eu fui dar uma palestra junto com uma amiga, né, trazendo toda essa abordagem do Rio de Janeiro. E eles ficaram encantados, porque naquela época as crianças especiais eram escondidas. Então, quando veio essa abordagem, eles tiveram um insight de colocar esse serviço na maternidade escola da Universidade Federal de Ceará. Então você foi uma das inovadoras nessa área aqui no Ceará. Sim, o NUTEP, que hoje é referência nacional, inclusive os médicos, eles passam obrigatoriamente nessa área da pediatria, eles conhecem o NUTEP. O NUTEP foi criado por mim, Eda Queiroga, que é uma terapeuta ocupacional renomadíssima em Fortaleza, Dr. Lucivan Miranda, que era o neuropediatra que nos chamou, e Sullivan Mota, pediatra, que tinham essa vontade de criar o espaço. Então você concluiu a faculdade de Fortaleza, foi para o Rio de Janeiro fazer a primeira pós-graduação, retornou para Fortaleza. Sim. Trabalhou em Fortaleza. Em Fortaleza. Como foi que tudo começou aqui em Sobral?
Voltando para cá. Ai, gente, meu De Deus. volta para a minha terra. Pois é o seguinte, o andamento lá demorou mais ou menos uns 8 meses até montar todo o serviço do NUTEP. E eu engajada, e eu vivendo o meu sonho, com toda o network, com todos os pediatras, era tudo que eu queria. Naquela época, era o meu sonho. Quando eu estava com 4 meses atendendo, tudo funcionando, Dr. Grijalba, que é pai do meu esposo, que morava nessa casa, faleceu. Então, o destino mudou. E eu fui literalmente apertada na parede. Você vai comigo e quer casar, ou você vai ficar aí e eu lá? Porque eu estou decidida a ir para Sobral, a voltar. Então, foi a minha primeira tomada de decisão na profissão, vamos dizer assim. E eu era uma menina muito nova. Gente, quando eu estava olhando agora a história eu vou ver a data para contar para vocês quando foi, quantos anos tem de profissão. Minha Nossa Senhora, eu fiquei impressionada. Agora, em julho, nós estamos fazendo 39 anos de formado. Uma vida. 39 anos. Eu concluí o curso em 1985 e terminei com 21 anos. Veja só como eu era precoce. Por isso que teve umas intercorrências no meu caminho, por falta de amadurecimento ou amadurecimento à força. Então, quando você retornou para Sobral, como é que foi iniciar aqui a sua Na carreira CDI, na sim. CDI? Conta um pouquinho para nós. Eu cheguei, né? Eu cheguei depois dessa terrível notícia. Gente, eu não vou mentir, eu fiquei 2 semanas chorando, assim, querendo ir embora, porque na minha cabeça era fracasso, era retrocesso, enfim, era um turbilhão de emoções que eu não sei descrever, mas que me dava uma tristeza. Jovem, né? Até para saber lidar com isso. Isso. E a gente está o tempo todo realmente pesando entre a vida pessoal e Isso. profissional e tentando fazer as melhores escolhas Isso. para a nossa família também. Né? Então, o amor falou mais forte, né? Eu vim por ele, mas eu vim do zero. Como eu digo, zero to hero, né? Quer dizer, do zero para o futuro. Eu tive que encontrar forças internas para recomeçar no sertão, porque naquela época era triste Sobral. Só existia a Santa Casa. E a minha barreira, eu tive uma barreira muito grande com a Santa Casa, porque bloquearam a Santa Casa porque não tinha código de fisioterapia. E aí, o que é que eu ia fazer? Voltar não podia mais. Engravidei, com 4 meses de casado. Engravidei. E aí tive que ressurgir das cinzas E recalcular a rota aí. Recalcular a rota e alugar uma casinha. Porque eu tinha que fazer alguma coisa. Foi aí que começou a CDI? Foi. Aí eu trabalhava no CDH, lá em Fortaleza, que era Centro de Desenvolvimento Humano, e eu vim com essa vamos dizer, essa afinidade, né, que me deixou muito no coração, o CDH. Eu coloquei CDI, né, de integrado, de infantil, e que eu comecei com uma casinha, uma simples casinha, uma garagem, uma porta e uma janela. Eu trabalhava mais, vamos dizer,
com rodo, empurrando água da clínica do que propriamente atendendo. Mas o meu sogro, o doutor Grijal, antes de falecer, ele me dava muitas ideias, insights. Ele disse um dia assim, quando você tiver seu consultório, vá. Se não tiver paciente, não tem problema, você estude e leve um mata-mosca. Eu nunca esqueci disso. Então, comprei o mata-mosca, fui, levava os livros, ia para lá, gente, assim, realmente naquela expectativa, mas que não foi tão rápido. Foi um sofrimento muito grande, mas é a vida, né? E a CDI, eu vi umas fotos esses dias que a CDI era em outro local, não era aqui, eu não lembro, ou sempre foi aqui? Praça de Cuba, eu acho, que tinha lá, você colocou uma foto. Foi. Então, o primeiro espaço foi lá, na Praça de Cuba. Na verdade, a primeira foi na ruazinha da Praça de Cuba, em frente à clínica do doutor Ricardo Barreto. Sim. Era uma casinha pequena, mas eu não tive registro, porque na hora que eu fui fazer a foto, já era outra, já tinha reformado. Então, o meu primeiro registro foi lá, na Praça de Cuba, porque eu passei um ano nessa casa que era alugada, que quem pagava era o meu pai, e quando eu passei para outra casa, a casa era nossa, era do Fernando, só que era uma casa muito velha, grande, mas muito velha. Então, tudo que eu recebia realmente foi um boom, porque nesse momento eu sempre tive o propósito, porque eu trabalhava lá com estimulação precoce, então tinha que ter toda a equipe multidisciplinar. E para encontrar esses talentos, aqui não tinha. Então eu comecei a importar de Fortaleza. Hoje ainda é algo que difícil. Não se encontra facilmente. Não são todos os municípios ou regiões que contam com equipe multiprofissional. Exatamente. Com estimulação. Aí imagine há 30 e poucos anos, 39 anos. Aí, então, eu importava de Fortaleza, trazia esses profissionais, eles ficavam lá em casa, para poder trabalhar na CDI. Todos os custos eram da CDI, para poder mostrar alguma coisa diferente na cidade. Sempre. Por isso que ela está aqui no nosso primeiro podcast. Gente, quer mais inspiração? Meu Deus do céu, mas gente, era cor de louco mesmo. Todo mundo falava, mas você fica com esse povo todo em casa. Era uma fonoaudióloga, consegui um fonoaudiólogo de Fortaleza. A terapeuta ocupacional era a Giovana Aragão, psicóloga era a nossa Isolda Sela, aí tinha a educadora física e tinha e a fisioterapia. A equipe toda. Era toda a equipe eu consegui montar. Quando eu consegui montar, sedimentou na cabeça dos pediatras, né? E começou realmente, a demanda foi muito grande, porque eu comecei, antes disso, ou ao mesmo tempo, paralelo, eu estava dando palestra na Santa Casa, em Groaíras, aqui em Massapê, nas escolas, porque não se via as crianças. Então eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Se aqui não existe. Mas depois a gente descobriu que eram escondidas. Outra realidade. Como não tinha o que fazer, né? O médico dizia, infelizmente não tem o que fazer. E aí tinha coisas absurdas. Sim, porque hoje a gente vê a percepção com crianças que têm algum tipo de necessidade especial, que realmente é a equipe multiprofissional que tem que abraçar. Sim. Eu entendo que a família quer uma medicação, por exemplo, para que transforme aquilo ali. Mas realmente, né, o médico que realmente é que tem ali o ato para prescrever, não vai conseguir se ele não tiver realmente a equipe de estimulação, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, enfim, que hoje ainda é difícil. Ainda é difícil. Uma equipe completa nessa então, essa rede de apoio, né, para a criança, a gente começou aqui em Sobral. E foi o que despertou, porque também a gente fez uma estratégia de marketing, porque eu estava vendo que mesmo assim ainda estava
quer dizer, a cabeça, né, Porque funciona. naquela época, Eu ela abri, já mexendo com marketing. eu abri o sábado para as crianças carentes, porque como as crianças da sociedade eram escondidas, as carentes, elas poderiam achar, vamos ver o que é que tem. Então começou, aí veio jornal, Diário do Nordeste, veio fazer a reportagem, foi muitas entrevistas nas rádios. Com certeza, muitas vidas foram tocadas. Pois foram tocadas. E aí eu comecei a ser feliz novamente, né? Mas... Aí deu um pulo lá para a França. Nada que França ainda. Do sertão. Eu continuei nesse sertão, só mudei de casa e continuei fazendo o quê? Como a demanda estava grande, a casa não estava alinhada com as pessoas que vinham. Com as necessidades. Aí era doutor Olivar mandando, começou a sociedade frequentar. E a casa tinha telha, gente. Não é agora, assim, que papai dá, o que faz o investimento, e a doutora já vem de Fortaleza com tudo pronto, e é só pegar o trem e ir embora. Não, era de telha. E eu tinha muita vergonha disso. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a ganhar e aplicar dentro dessa casa, que até hoje, eu acho que não sou nem só fisioterapeuta, né? Eu sou uma construtora também. Sem dúvida, você é muito mais que um fisioterapeuta. Meu Deus do céu. Não tenha dúvida. Porque, olha, eu vou dizer, aí no final de semana, fazia um forro, um gesso numa sala. No outro final de semana, outro gesso na outra sala. E assim eu fui montando uma clínica velha para receber as pessoas de Sobral. Agora você imagina, com um futuro garantido em Fortaleza, com o NUTEP, né, feito pelo Walter Cantídio, assim, uma coisa encantadora, e começar e ter força para não desistir. Porque muitas vezes deu vontade de ir embora. Mas eu posso dizer uma coisa, ainda bem que você aceitou esse casamento e veio pra cá. Porque sim. você trouxe tudo isso pra cá, Sandra. Pois é. Olha só, não é a maravilha que você fez para o pessoal aqui de Sobral e da região também. Pois é. Então... Numa entrevista dos 25 anos do NUTEP, a moça que veio do jornal lá em Fortaleza, ela me perguntou, ficou assim abalada com a história e disse assim, e você? Porque o NUTEP hoje é gigantesco, né? E você tem algum arrependimento? Eu digo, je ne regrette rien. Ela ainda fala francês. Eu não me arrependo de nada. Eu estou aqui agora, quer dizer, tentei ir para o lado da estimulação precoce, fiquei durante alguns anos, mas também tive que tomar uma outra tomada de decisão, que foi meio frustrante aqui eu estar trabalhando e não vendo os resultados. Claro, qualquer mãozinha que levantava e pegava um brinquedinho era um resultado para mim sensacional, mas a mãe não entendia isso. Então, foi muita pressão dos pais, né? E eu, com esse meu perfil imediatista de querer ver a dor sair naquele momento, eu comecei a desanimar. Foi uma frustração. E como também não tinha uma demanda muito grande como Fortaleza, eu abri um viés e fui a São Paulo, fiz um curso com a doutora Maria Inês no Hospital das Clínicas e fiz o respiratório, a fisioterapia respiratória,
começou também aqui em Sobral. Nós somos pioneiros na fisioterapia respiratória. Então, dava para eu ficar nas duas, né? Atendia 2 públicos, e aí o público do respiratório começou a aumentar muito. Até hoje, né? O público é do respiratório, as crianças. Exatamente. A grande maioria. É a grande maioria. E eu tive que não abandonar, mas todos os profissionais estavam aqui, mas eram poucas pessoas que apareciam para o tratamento de estimulação precoce. E como é que foi essa virada aí para o RBG, para a França, enfim, eu quero chegar em Paris. Foi em Paris, Sandra? Pô, tá perto. Foi em Paris, tá Sandra? Foi para Paris? Não, Paris não, porque, aliás, assim, eu acho lindo Paris, mas eu não moraria em Paris. Então, foi assim, lá na Praça de Cuba, quando estava, né, bombando, fiquei no respiratório e na estimulação precoce, e já estava, vamos dizer, feliz, mas nunca acomodada. Aí surgiu, o doutor Gerato Cristino tinha ido para lá, e a esposa dele é minha prima, e disse, veio passar férias aqui, e eu disse, Ivone, eu quero ir para a França. Ela é prima do Belchior? Não. É do outro lado. É do outro lado. Então, aí ela disse assim, vou falar com o Gerato. Quando falou, menino, foi assim, vá daqui a 2 meses. E eu sem falar nada, nada. O francês que eu tinha era da escola da mestra Nísia, antigo. E aí, papai do céu, trabalhando nos bastidores, e a gente tem que estar atento a isso. Chegou uma moça da França, ia passar 6 meses aqui. Então, ela me deu um curso, era a tarde inteira de francês, 3 vezes por semana. Aí eu achando que estava maravilhosa. Quando cheguei lá, não sabia de nada, nada. Aí eu fui. Eu deixei meu filho. Só tinha um ou já tinha 2? Só um. Gente, às vezes eu tento até esconder essa história. Mas hoje eu não tenho, né? A gente se trabalhou muito e eu já tenho amor próprio, autoconfiança, autoconhecimento. Então, nessa época, eu era uma Sandra. Hoje eu sou. Quantas Sandras eu sou? Então, nessa época, eu só pensava assim, na oportunidade de estar lá, era aquele momento. Mas eu tinha um filho novo, não tinha 1 ano. Não tinha 1 ano. Mas, como todo grande homem ou grande mulher, atrás tem seu parceiro, Sim, meu marido, eu devo tudo a ele. E a babá, né? Os pais também, a sogra, a rede de apoio. Não tem Então eu fui sem medo. Fui sem medo, sem nenhuma. Quanto tempo a previsão? 5 meses. Sem nenhuma preocupação. Fui sem nenhuma preocupação. Só que quando eu cheguei lá, realmente eu vi que eu não sabia de nada. Eu tive a sensação de uma surda, uma pessoa surda. Eu senti. Porque todo mundo falava e eu não entendia nada. Parecia que eu estava assim perdida, sabe? Todo mundo falando rápido. E a gente foi para CAM, que era onde o doutor Gerato Cristino atendia. Era um hospital de 22 andares. Cada nível, como ele chamava, cada nível era uma especialidade. E eu fiquei nos pós-cirúrgicos de hérnia de disco e fiquei na reabilitação funcional, que era lá embaixo, primeiro andar do hospital. Então, só para explicar, né, que o doutor Gerato Cristino é um grande neurocirurgião, porque tem várias pessoas do Brasil inteiro, né? e fora do Brasil nos assistindo. Não são apenas as amigas sobralenses. Isso. Em Sobral todo mundo conhece, mas é um grande neurocirurgião altamente renomado, né? E aí que você começou a trabalhar com essa questão realmente
da coluna vertebral. Isso. Assim. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, Sandra. Você Sim. disse que foi com essa, assim, percebeu lá que não conseguia entender nada. Aham. Como é que você trabalhou essa aprendizagem de um novo idioma junto com o seu treinamento lá, com o seu estágio? Como é que foi essa experiência para você? Coisas. Era a experiência do trabalho para aprender. E o francês é uma língua muito diferente muito da difícil. nossa. Muito difícil, a pronúncia é muito difícil. E outra coisa, eles não têm paciência com a gente. Então, agora, o que assim, me ajudou, foi muito difícil, mas assim, o que me ajudou é porque eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu não tenho vergonha. Vergonha não paga conta, né? Eu vejo por aí. Então, eu nunca tive vergonha. No início, era muito tímida, mas quando eu fui para Fortaleza, eu acabei com essa história. E quando cheguei lá, eu falei para ele que não estava entendendo e tal, e ele disse, não se fala mais português aqui e vamos ouvir tudo em francês, televisão e tal. E assim foi, eu ouvia francês em casa e lá no hospital francês. Então eu fui pegando e comecei a falar errado mesmo. Sabe aquela língua indígena, sei lá, ou monossilábica, que joga as palavras sem concordância? Pronto. Mas que dava e pra todo entender, mundo né? me entendia. E aí dizia assim, olha, eu conheci a prima do Gerardo Cristino no elevador, ela falou comigo e papapá. E estava sendo até assim, olha que coisa, novidade no hospital, sabe? Porque eu falava mesmo. Aí, logo no início, eu fiquei assim tão assustada, porque ele não me falou muita coisa, que eu passei mal de fome no hospital. Eu não sabia se era para comer, eu não sabia o que fazer, porque ele jogava a chave, eu ficava lá no birô, e aí eu acompanhava a Caroline. E ela lá, quando ela sentou lá na copa, ela disse, Sandra, você quer? E eu não sabia se era pago, não sabia se podia, né? Os estrangeiros, não, obrigada. Aí eu fui acompanhando o Rojão, entrava em UTI, saiu de UTI, vamos para a reabilitação lá embaixo, sobe. Quando foi uma certa hora, eu digo, vale, eu estou vendo tudo cinza, era fome. Aí eu, meu Deus do céu, eu vou lá pro birro. Aí entrei lá, fiquei lá na sala, aí o Gerardo chegou e eu digo, rapaz, uma hora dessa para almoçar, eu mandando nele, ó. Uma hora dessa para almoçar, e ele disse, Sandrinha, eu sou neurocirurgião, não tem hora não. Aí eu digo, meu filho, mas eu tô morrendo de fome. Tu não comeu, não? Eu disse, não. Olha, vem cá. Trouxe assim um carro, ó. Isso aqui é para comer. Tem que comer, menino, senão tu vai ter um troço aqui, eu não quero perturbação no meu juízo. Mas, menina, era tão engraçada. Aí depois eu desenrolei, fiz amizades. Eu sou muito fácil de fazer amizades, então eu tenho amizades até hoje, dessa época. Sandra, eu escutei aqui, assim, que você tem um estúdio de Pilates na França. Fiquei curiosa. Juntas, a gente conversa de mulheres inspiradoras. E aí ela falou, ela também tem um estúdio de Pilates na França. Eu falei, como assim? Me conta essa história. Ela é danada. Gente, assim, foi um sonho também, né? Eu fui... tem que voltar um pouco, assim, porque eu, depois que vim para essa casa, né? Porque a gente saiu da outra casa, veio para cá. Essa casa eu fui, aos poucos, reformando, porque não era nada disso, né? E a minha vida inteira foi reformar essa casa. Só que nessa época, eu já não estava mais no respiratório e nem na estimulação precoce. Eu já tinha virado a chave. Era outra transição. Era outra tomada de decisão firme, porque na França eu escutei muito, na biblioteca eu olhava terapia crânio-sacral, osteopatia, só que lá é anos-luz na frente. Quando eu cheguei, eu guardei na gavetinha, né? E fiquei ainda continuando, passando aqui os serviços, mas pensando na osteopatia. Depois de mais de 10 anos, a osteopatia veio para o Brasil.
E o primeiro curso foi em Belo Horizonte com francês, de 5 anos, e eu fiz o curso 5 anos. Começou 2 anos em Recife, depois passou Belo Horizonte, e um mês você escolhia no exterior, escolhia a Bélgica, porque o meu professor morava na Bélgica, professor de osteopatia craniana, e me convidou. E, ao mesmo tempo, eu fiz um RPG, porque se eu estava pensando agora em trabalhar, em querer resultado rápido e com coluna, que é o que eu tinha ficado com o Gerardo Cristino, eu fui atrás do RPG. Paralelo, eu fiz esses 2. Agora, me pergunte como, que eu não sei. Porque nessa época, eu acho que eu estava mais ou menos na idade de vocês, com um menino de 14 anos, 13, e nessa loucura, viajando. Tudo bem. Quando eu fiz um estágio lá na França, mas não tinha nada a ver com osteopatia, nem com RPG, foi um estágio de coluna no hospital de Massy. Eu fui fazer esse estágio e um congresso, que era um congresso assim que todo mundo sonhava, que era neurologistas, neurocirurgiões e fisioterapeutas da Europa. E aí, quando eu fiz esse estágio, o Daniel Bussard, que era o chefe do serviço, me convidou para vir dar uma palestra nesse estágio, no próximo congresso. Eu disse, meu Deus do céu, acho que ele não está entendendo nada. Eu estou aqui aprendendo, né? Porque quando ele soube que eu era osteopata, as portas se abrem na França. É incrível. Para você ver a osteopatia, o osteopata ganha muito mais do que um clínico geral. Então, aí eu disse, tá bom, ok, vamos pensar. Mas eu achava que era conversa para agradar. E voltei e tal, quando ele me chama. E aí eu fui. Só que eu disse, a condição é que eu não fale francês, porque eu vou me preocupar com a língua. Aí ele disse, eu vou ver aqui alguém. Quando ele me liga, eu no consultório, já do outro lado, me liga e diz, Sandra, ninguém conseguiu traduzir esses aparelhos do Pilates, porque era sobre o Pilates. Já era outra coisa, já estava fazendo o Pilates, já tinha terminado a RPG, a osteopatia, já estava no Pilates, e o Pilates, como era coisa nova, nem na França tinha. Só tinha um estúdio em Paris, para você ver. Aí a gente fez toda uma pesquisa e disse, é lá que a gente vai, porque ninguém sabe o que é, vai ser novidade. E aí eu fiz a palestra em francês e foi assim um boom, sabe? De Sobral. Olha você sabe, quando eu falo eu me arrepio, porque era tanta gente, e assim, só médico, um auditório gigante. E quando eu me sentei com os dois, o dono da Metacorpus, né, e o Mário, meu filho, que é o terceiro. O terceiro filho me acompanhou, porque esse terceiro filho eu adotei com 18 anos aqui. Aqui era uma academia. Sim, ele tinha 18 anos, estava na academia aqui. E a mãe morreu. E quando a mãe morreu, eu disse, você agora é meu. E coloquei em casa e tal. E ele tinha uma visão muito de estudar também, de crescer. Eu era um menino muito bom, que ajudou muito na educação dos meus filhos. E aí, quando eu levei Mário, você vai para a França comigo, e o diretor da Metacorpus, que era uma escola que eu trabalhava para eles no Rio de Janeiro, né, dava curso de Pilates em 4 capitais, que era Curitiba, São Paulo, Recife e Fortaleza. Aí me convidaram, tudo nessa época, me convidaram para falar sobre o Pilates lá. Quando eu fui para o Pilates, que eu sentei, que eu vi aquilo, eu me tremi toda. Aí depois eu disse assim, aí foi um italiano, um médico italiano falar, e a menina traduzindo, e ele falando, mostrando as imagens lá e tal. E eu disse, por que eu estou com medo? Esse médico italiano está traduzindo, mas eu vou falar em francês.
A Índia, lá do Brasil, do lado do Rio Acaraú, eu falei em francês. Aí sabe o que é que eu me lembrei? Assim, das Olimpíadas, como quando chama, fulano, venha pegar a sua taça. Quando disseram Sandra Rocha, eu não escutei mais nada. Eu subi as escadas lá do palco e fiz uma introdução que gostava muito da França, que me desculpe por falar errado, que eu vou ter minhas falhas, mas que eu amo, eu quero muito aprender. Enfim, gente, os aplausos vieram antes da própria palestra. Que emoção, viu? Meu Deus, hoje, gente, eu penso que isso não aconteceu. Hoje eu digo assim, meu Deus do céu, isso aconteceu mesmo. É porque eu tenho, claro, os registros, mas eu fico assim, como eu era danada. Eu não fazia isso hoje mais. Então, depois disso, eu percebi que lá fora, né, todo mundo perguntando sobre o Pilates, era aquela confusão, e eu levei meu livro, meu primeiro livro que eu escrevi, era sobre Pilates na hérnia de disco. E aí, todo mundo comprando um livro em português, sabia nem o que era, mas comprando. E aí ele me convidou, ele disse assim, se você quiser passar um tempo aqui, o Daniel. Eu disse, Daniel, eu quero montar um Pilates aqui. Aí o Daniel disse, é complicado, França é complicado. Tudo bem. Mário, meu filhote, disse, eu vou realizar o meu sonho e o seu. E aí ele ficou lá, foi? Aí eu disse, mas você não sabe falar francês? Ele, eu vou voltar para o Brasil com você, passar 1 ano estudando francês na Aliança Francesa e venho para cá. Ele passou 6 anos sofrendo. 6 anos sofrendo. Ele morou numa garagem. Ele morou junto com outras pessoas. Ele morou num apartamentozinho, meu Deus do céu, quando eu penso. E quando eu fui, sempre eu ajudando, né? Sempre ajudando. Aí quando eu cheguei lá, que ele estava nesse apartamento, eu disse, vamos passar para um apartamento melhor ou uma casa, já pensando em colocar o Pilates. E foi complicação de mobiliária, tudo, papapá. Consegui, porque eu fui na emoção, sabe? Eu não fui na razão, olha, eu tenho isso, aquilo, não. Eu fui na emoção. Esse menino é meu filho. Se a senhora não me ajudar, eu não volto para o Brasil. Eu tenho que ficar aqui. E aí, ela deu tudo certo, arrumou. E a gente ficou lá um tempo nessa casa, só que não deu certo. Olha, tudo é na hora do Papai do Céu. Não deu certo. Depois, na outra vez, uma segunda vez que eu fui, um atleta que ele atendia, o Florent, ele travou e ele ia ter um campeonato no final de semana, de bike. E aí ele travou. E ele me ligou, o Mário disse, ele só me chama de doutora. Doutora, você pode atender o Florent? Aí eu não sabia nem quem era Florent. É um menino assim. Eu disse, só sou aqui em casa. Ele foi para casa, eu atendi no chão, tem as fotos bem direitinho. E aí esse menino se encantou, porque quando ele saiu, ele começou a procurar a dor. Ele ia lá embaixo, ele ia lá, meu Deus, cadê a dor? Era isso que eu queria. Mostrar que o nosso trabalho pode ser feito, pode eliminar uma dor sem nenhuma pomada, sem nenhum, vamos dizer, aparelho, só com o conhecimento e o amor, a vontade. E eu já fui paciente da Sandra. Antes da gente se Sandra, conhecer, você também já me atendeu, lembra? Foi? Foi, mas faz tempo, Sandra. Foi? Foi, mas já me atendeu também. Menina, acho que eu atendi a cidade todinha já, porque todo mundo diz... Todo mundo já passou pela Sandra. Pois é, e depois disso, ele passou 6 anos sofrendo. Nessa época do Florent, o Florent falou para o pai muito abastado,
o pai chamou a gente para um jantar na casa dele, nos Alpes, uma coisa muito linda, e pediu, Sandra, eu quero que você coloque um Pilates aqui para o meu filho, Florhan, que é a maneira do Mário ser empregado dele, né, o funcionário, e ficar aqui na França legal. Eu disse, pronto, chegou a hora. Eu digo, pronta pra, você quer para quando? Ele disse assim, antes de você voltar. Tinha mais ou menos uns 10 dias para voltar. Antes de você voltar, eu arrumei tudo, planilha, simulação dos valores, e deu tudo certo. Ele colocou o Pilates, o Florhan. Só que o Florhan não continuou, sabe? Filho de papaizinho, playboy. E aí o Mário, né, continuou, mas sem vamos dizer, sem a ajuda do sócio. Aí ficou chateado e comprou a parte dele. E agora ele tá Nós lá. compramos e aí é dele. Agora é dele. Inclusive ele já fez sociedade também lá que é uma clínica grande, como a CDI, com vários consultórios e o estúdio de Pilates dele. Aí ele está muito feliz, está muito feliz e todos os anos eu vou. Às vezes eu vou 2 vezes. Que eu tenho que ir. E atendo lá. Pois é, atendo lá. É bom, muito bom. Eles são muito gratos, porque é o interior, é em Clermont-Ferrand. Só que é em Albière, que é a cidadezinha satélites, né? Que junta, é tudo junto. Então é assim, eles têm uma gratidão muito grande, é presente, meu Deus, chama para jantar na casa. Mexeu com a emoção do europeu. Pronto. Aí eu disse assim, eu venho para cá, eu queria vir, né? Na verdade, eu queria deixar tudo e ir, mas não tem condição, é outra realidade. Um conselho para nós e acho que para quem estiver nos assistindo, Sandra, assim, você é uma mulher que é empreendedora, mãe, está sempre estudando, fisioterapeuta, avó, amiga. Me diz como é que você equilibra tudo isso? São multitarefas. Multitarefas. Como é que você equilibrou e como é que você equilibra hoje? E o que você poderia falar para nós? Porque a gente fala muito sobre isso. Ai, meu Deus. Vocês estão na fase realmente crítica. E é criança, nossa, e é estudo, e assim, às vezes parece que a gente não vai dar conta. E aí a gente escutando essa história, ouvindo, conhecendo você, o que é que você poderia dizer para nós? Tem que sonhar, você tem que planejar e depois você tem que agir. A maioria é isso. Você vai fazer curso, é assim. Pois eu sempre fiz diferente. Eu fiz sonhar, ação e planejamento. Eu faço assim, o barco tem que chegar lá na praia para consertar o barco, para voltar de novo. Porque às vezes a gente fica só no planejamento, não tira do papel, né? Falta isso, muita eu ação. planejo de acordo com o que vai aparecendo. E o que vai sentindo ali no momento. Como você falou, dos bastidores. Começou a parte da estimulação precoce, porque foi o que surgiu para você na época em Fortaleza. Então. Aí veio para cá, já teve aqui, se eu for planejar, enfim. Né? Então eu vou planejando de acordo com o que vai aparecendo, com o que está aqui do meu lado nos bastidores. Agarrando as oportunidades, com inteligência e sabedoria. Aí agora, assim, o conselho mesmo, é assim, nós nunca vamos adquirir o equilíbrio. Isso é romantismo. Nós somos equilibristas, não equilibradas. Então, tem momentos que você se permite a ser vulnerável. Eu não tenho mais isso. Antigamente eu me escondia. Eu tive uma época que eu me escondi numa armadura. Eu era um personagem. Para poder eu seguir. Era necessário aquilo. Mas eu tive que quebrar a armadura com a doença que veio, que foi a síndrome do pânico, para me frear. Então, quando eu atendo muitas mulheres proativas nessa época, com filho, eu calma, desacelere. Vamos tirar isso aqui. Você não pode tirar isso aqui, não.
porque eu já sei o que é que vai acontecer com ela. Se não for uma coisa pior, vai ser um emocional ou alguma coisa de AVC, Então, a gente tem que estar sempre sabendo os nossos limites, conhecendo isso no nosso corpo, porque o limite no cérebro não existe, mas vai aparecer no corpo. Dores, tensões, o corpo fala. E a partir desses sinais, você saber que ali, sair um pouquinho aqui do caminho, vamos desacelerar, passo para trás e vamos continuar. Papai do céu me deu essa doença, que na época foi terrível, passei quase, nunca deixei de trabalhar, mas passei 1 ano em terapia. E hoje eu aprendi e tenho ensinado muita gente, assim, a lidar com muitas pressões. Porque a mulher, nós mulheres, vivemos sob pressão. O tempo todo. Não desista do seu sonho, mesmo sendo com as sombras, como eu digo, eu tenho minhas sombras e tenho minhas virtudes, mas nunca desistir. E aí, conhecendo, né, um pouco mais dessa mente inquieta, inovadora, dinâmica, conta pra gente quais são os planos para a CDI, os planos atuais. Ela me pegou, viu? Aliás, nós estamos na CDI. Esse podcast está sendo gravado aqui na CDI. Pois Deve ter aparecido uns tossezinhos aí, que são as crianças. Me pegaram, porque agora eu estou numa fase, um conflito, né? Estou passando por um conflito de tomada de decisão novamente, não de transferência de carreira, mas de adaptação de vamos dizer, de gestões com trabalho, de gestão com trabalho. Então, eu vejo muita coisa linda aqui ainda. Já comecei a fazer tive um insight, estudo muito sobre gestão, de fazer, a clínica hoje é toda com gestão compartilhada. Então, isso me fez ter mais vida, né? Além da liberdade financeira, viajar, estar com meus netos, tudo isso foi depois dessa virada de chave também. Mas eu pretendo fazer muita coisa bacana, que ainda é tendência ainda por aí, e que... Tem um espaço lindo aqui também. Pois esse espaço, né, que ainda está aqui, não foi alugado, que a gente pretende realmente entregar a alguém, mas isso tudo vai depender do tempo, né? Tudo é o tempo de Deus. A gente vai anunciar aqui quando estiver. Sim. E para finalizar, a gente tem uma pergunta para você. Você faz, Bruninha, a pergunta? Sim. Se você pudesse falar alguma coisa para a Sandra de 30 anos atrás, o que você falaria para ela? Oh, meu Deus. Eu tô vendo ela aqui. Tadinha. Eu iria dizer assim, calma. Calma. Vai tudo dar certo. Confie. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor, mas sempre com a fé em Deus, né? Porque você fazendo o seu melhor, entregando o seu melhor, não precisa ter pressa. A pressa realmente é para quê? Para ter uma doença, enfim. Pressa não leva a nada. Pressa é inimiga da perfeição, né? A pressa, quanto mais você corre, mais você chega lá mais cedo. Então, nessa época eu não sabia disso. Eu atropelei muita coisa na minha vida, pela minha profissão. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Muito obrigada. Oh. Foi um prazer receber você aqui. Ai, meu Deus, o nosso abraço. Ai, que linda! Eu amo.
Gente, a Michelle Obama não teria se saído tão bem aqui, eu tenho certeza. E assim, vocês pediram mulher inspiradora. Aqui, ó, mais inspiração que a Sandra, impossível. Gente, Obrigada, inspiradora demais. gente. Muito obrigada. Gente, olha, se quiserem saber mais das Amigas Sobralenses, sigam a gente no Instagram, @amigasobralense. E sigam também a doutora Sandra. Qual é o arroba? Sandra, arroba Sandra Rocha. Sandra Rocha. E Ou também o arroba da da CDI. CDI. Ah, o arroba da CDI. E o seu? Não, melhor o meu no Instagram, não? Sim. Os dois, né? dois. Os dois. Vamos deixar todos aqui marcados para vocês. E esperamos E vocês esse no nariz, próximo... foi o doutor Fernando Filho Pode- que fez, foi? Foi não. É nada teu, né? É natural, né? É natural. Esse nariz arrebitadinho que é. Se ficar de ladinho, fica bem afilado. Gente, até o próximo podcast.